O câncer de próstata representa 10% dos cânceres diagnosticados. Estudos apontam que 1 a cada 6 homens irá desenvolver a doença ao longo da vida. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, somente em 2016 foram diagnosticados mais de 60 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Para tratar sobre este assunto, sobre a saúde do homem, eu vim aqui na Policlínica do Malembar conversar com o urologista Dr. Francisco Costa Neto. Era da informação, de você ficar por dentro de tudo da saúde do homem. Vamos derrubar os muros invisíveis do preconceito sobre aquele famoso exame de toque. Vem com a gente que o Papo Aberto está começando agora. Olá, tudo bem? Para você conectado aqui na página da Prefeitura de Candeias, nós estamos no Novembro Azul e não poderíamos deixar de tratar sobre a saúde do homem. Estou falando do câncer de próstata. E para tratar sobre este assunto, eu estou aqui no Malembar, na Policlínica, e vim conversar com o urologista Dr. Francisco Costa Neto, que tem quase 30 anos de experiência. Exatamente, 30 anos de formato já, uma boa parte desse tempo aqui na região, trabalhando nessa região, e é tudo me ajudar, né? Eu quero ajudar as pessoas que precisam de saúde para isso. Eu imagino, doutor, que ao longo desses quase 30 anos, falando sobre o câncer de próstata, claro que hoje com a informação, eu acredito que muitas pessoas já tenham acesso à informação, mas logo lá no início da sua carreira, quase 30 anos atrás, o cenário era realmente muito complicado. Era bem complicado porque o preconceito, né, as pessoas, o preconceito enorme de fazer a avaliação prostática, quando se fala de toque retal. E eu digo sempre o seguinte, que desde que ele veio pelo menos uma vez, ele vai ter que não está pouco, é uma bobagem, os exames simples, e ficam essa discussão, por exemplo, qual a idade de ser feito o exame de próstata por causa de um toque retal. Eu, na verdade, digo sempre que as pessoas pedem que exista um exame que substitua o exame de toque. Eu costumo dizer que o exame de toque é tão simples que ele pode ser feito tanto no hospital de grande porte, né, no hospital assim, com grandes recursos, como num lugar pequeno, com pouco recurso, porque ele só depende do médico e do paciente. Então, esse preconceito vai ter mudado. As pessoas têm começado a fazer avaliação, têm começado a se precaver, percebendo, na verdade, que isso é um problema muito sério, e tem mudado, mas realmente até 30 anos atrás não era muito sério. A gente vai voltar a falar sobre o exame de toque, mas para começar eu queria, assim, doutor, que o senhor falasse um pouco para a gente se existe alguma idade que é mais comum o câncer começar a aparecer. Eu sei que, por exemplo, homens a partir de 40 anos é a idade ideal, me parece, diante das pesquisas que eu fiz, para começar a fazer o exame. Mas existe alguma idade mínima que o câncer aparece? Essa pergunta é perfeita, doutor, porque existe uma discussão técnica hoje entre a Sociedade Brasileira de Urologia que determina que o câncer, a avaliação, ou seja, o screening para câncer de próstata seja feito a partir dos 45 para quem tem casos de câncer de próstata na família, e a partir dos 50 para quem não tem. Eu não sigo essa recomendação, porque estatisticamente o câncer de próstata pode começar a iniciar aos 40 anos. Apesar de ser uma parcela pequena, por exemplo, 2 a 3% apenas de pacientes com 40 anos podem ser acometidos do câncer de próstata, eles são muito mais invasivos. Então, o câncer de próstata, quando acomete pessoas entre 40 e 45 anos, ele é muito agressivo e muito rápido, ao contrário de quem tem 60, 70 anos, onde o câncer é muito mais leniente, muito mais lento. Então, no meu ponto de vista, médico e técnico, eu acho que essas avaliações têm que ser começadas aos 40 anos, porque quando se fala em 1% de medicina, isso aqui, câncer de próstata, é uma pessoa que morre em cada 100. Não estou falando de um simplesão, um enfisema, alguma coisa, é um câncer, então ele pode morrer, e esses pacientes que não forem avaliados a tempo, eles vão morrer em 2, 3 anos do câncer de próstata. Então a minha recomendação, apesar de ser contra a sociedade brasileira, é que seja feita a partir dos 40 anos, como você lembrou. Agora, quando o câncer surge, eu acho que essa deve ser uma dúvida de quem nos assiste agora, quais são os sintomas? Ele apresenta sintomas ou é realmente muito ruim? O câncer de próstata é um grande problema. O câncer de próstata, especificamente, ele não causa nenhum tipo de sintoma, a não ser no estágio avançado. O que nós percebemos hoje é que existe uma patologia muito mais incidente do que o próprio câncer, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é um aumento benigno dela e que vai causar sintoma. Ela não é mortal, mas ela causa muita comorbidade, a frequência de urina aumenta, os pacientes começam a ter um estreitamento de jato urinário. E quando eles buscam uma avaliação, quando os pacientes vêm buscar avaliação, acidentalmente você até descobre o câncer de próstata. Tá? Mas o câncer de próstata per si, ele não tem sintomatologia nenhuma, esse é o grande problema. Então, as pessoas não esperem sintoma, porque o câncer de próstata não dá sintoma. O sintoma é tardio e já numa fase muito avançada.
Entendi. Doutor Francisco, o câncer de próstata, o Novembro Azul, ele gira em torno de muitas brincadeiras, não é? Os humoristas brincam muito a respeito do Novembro Azul, e especificamente sobre o toque retal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até para que a gente possa desmistificar na cabeça daqueles ainda que ficam um pouco temerosos em fazer o exame, o senhor explicasse a importância dele, né? A importância de fazer o exame de toque retal, e de que não existe nenhum bicho de sete cabeças e a eficácia dele também. O câncer de o toque retal ele é fundamental para que você faça o diagnóstico do câncer de próstata, juntamente com o PSA. Então nós temos que andar juntos com o PSA, que é o exame de sangue, né, e com o exame de toque. O PSA sozinho ele tem uma margem de erro muito grande, como também o toque também tem uma margem de erro um pouco menor do que o PSA. Mas quando você junta os dois exame diagnóstico, tanto o toque retal quanto o PSA, você tem uma taxa de precisão de em torno de 80%, ainda assim nós estamos faltando 20%. É uma bobagem, o exame de toque é uma coisa simples, não demora mais de 10 segundos para ser feito, com um experiente, claro, para fazer avaliar. O que é que a gente vê no toque de próstata? A gente percebe a textura da próstata, tem uma textura emborrachada, como se fosse uma borracha, e quando aparece algum câncer, você percebe algum nódulo endurecido, e isso é fundamental para você ter uma avaliação. Fundamentalmente, quando você faz um diagnóstico de câncer, mesmo que o toque não tenha sido feito, e se descubra através do PSA um câncer de próstata, o toque ele se faz fundamental para você fazer o estadiamento do tumor. Então não há nada hoje que substitua o toque e o PSA. Então aí isso é ótimo, porque ao contrário do que as pessoas querem, um exame de ressonância ou um exame tecnologicamente avançado para fazer diagnóstico, isso apenas iria restringir o acesso das pessoas a isso. A ideia da medicina no mundo inteiro é diminuir o custo da medicina. Quanto mais exames de alta tecnologia você utiliza, é óbvio que precisa dessa tecnologia, mas não para ser usada de rotina, porque isso é muito caro. Então é a coisa mais simples do mundo, o toque e o PSA. Quer dizer, eu dependo do que? Com um paciente e um médico, pode ser feito em qualquer lugar. Se for pedir algum exame muito mais elaborado, vai determinar filas, pessoas que não vão ter acesso, e aí nós continuamos com esse mesmo problema da medicina, que é exatamente o acesso a gente que tem condição de pagar uns exames mais caros, PET scan, ressonância, e quem não tem condição. Infelizmente não é a maioria. Exatamente. Agora, a próstata é verdade, doutor, que a próstata é semelhante a essa pele aqui? Eu já ouvi alguma coisa comentando assim, de que o toque é muito simples, que a região da próstata ela é uma pele assim realmente muito fina. Não. A próstata tem um tamanho aproximadamente aproximado de uma noz, uma maçãzinha pequena. Ela tem uma consistência mais emborrachada, isso aqui é um pouco mais mole. O que é que você busca ver no exame de toque? A anatomia, ou seja, se ela está com a anatomia preservada, ela tem as partes anatômicas, lobo direito, lobo esquerdo, sulco mediano, e principalmente se existe alguma nodulação na textura, se há algum tipo de tecido diferente do geral da próstata. Que com o toque você consegue ver, você vai passando o dedo e você consegue ver se existe alguma alteração, ou a hiperplasia também, ou para câncer de próstata. Entendi. Agora o senhor falou a respeito do PSA e do exame de toque. Existem muitos homens que ainda hoje, por puro preconceito, ficam fugindo do exame de toque e querem apenas fazer o PSA. Queria que o senhor fizesse uma comparação da eficácia dos dois exames e que um não anula o outro. É temerário isso, porque muita gente busca com câncer de próstata e PSA bate em torno de 15 a 20%. Pode ter o câncer de próstata com PSA bem baixinho. Então, é um paradoxo você tentar fazer só um exame de sangue, porque isso, na verdade, o que é que eles querem? Eles querem coisa simples. Os homens, na verdade, não gostam de ir ao médico. Né? Por isso nós morremos muito mais do que as mulheres. A cada 5 homens morre uma mulher, 5 a 7 homens morre uma mulher. Exatamente por essa dificuldade de lidar com a saúde. Então, é fundamental o PSA e o exame de toque. Ainda não temos nada que substitua. Então, o PSA sozinho, ele é muito temerário. Entendi. Engraçado que eu lembrei agora, compartilhar com o senhor, doutor Francisco, com quem nos assiste agora. Uma vez eu fazendo uma matéria sobre câncer de próstata. E um senhor de por volta de uns 62 anos, eu lembro o nome dele, senhor João, ele me disse, olha, quando a gente vai falar sobre exame de toque, todo mundo gosta da cara da gente. É aquela gozação. Mas antes de esperar a gozação dos meus amigos, eu gosto mais de mim. Então o que é que eu faço? Todo ano eu vou e faço o exame de toque. Mas eu digo para todo mundo que eu só faço PSA. Quer dizer, olha a estratégia dele. Ele envolvido nessa atmosfera, nessa sociedade tão preconceituosa, mas ele é mais inteligente do que todos, porque ele não deixa de se cuidar.
Mas se ele chegasse no bar para os amigos e dissesse que fez o exame de toque, ele seria gozado por todos. Mas eu achei tão vanguardista essa atitude dele, porque ele não deixa de estar inserido no meio dos amigos, né? Se comporta como todos, mas não deixa de se cuidar. Com certeza, essa perda para evitar a gozação, né? Para evitar o dedo do médico, não. É coisa tão chata às vezes também, porque eu lembro uma história assim, de um churrasco de um amigo, aniversário de um amigo, e simplesmente eu não pude fazer absolutamente nada, eu tenho que começar com meus amigos tomando cerveja, porque toda olha, eu estou com vocês aqui, eu não disse, o dedo do médico se negar. Pelo amor de Deus, eu vim aqui me divertir, eu não sou médico aqui. Mas ver exatamente é você estar em todo lugar que você vai com o urologista, as pessoas a primeira vez, o dedo do médico, olha o que toque. É uma coisa tão bomba, né? Quer dizer, isso só determina, só mostra o preconceito. Né? E é uma coisa interessante, é um preconceito em detrimento da própria saúde dele. Então, esse indivíduo, você seu João, né? Nunca me esqueço. É um cara inteligente, mas de qualquer maneira, ele presta de certa forma de serviço, porque é importante que as pessoas comecem a vender preconceito. Quanto mais as pessoas fazem. Falta essa coragem. Falta coragem, não sei gozar, mas o ideal seria que as pessoas. E tem mudado muito, as pessoas têm buscado a avaliação. Eu tenho visto aqui, as pessoas buscam avaliação. Eu estou aqui quase 20 anos, como eu te falei, e eu estou sempre com casa cheia. Meu consultório está sempre lotado de gente. Até às vezes falta espaço para tanta gente, porque muita gente buscando avaliação. Isso é importante. Seu João, se você estiver nos assistindo agora, e conta para seus amigos que você já está fazendo o exame de toque e está com a sua saúde em dia. Mas, doutor, queria falar também um pouco da importância da mulher nesse processo de acompanhamento da saúde do homem. Como o senhor bem colocou, os homens morrem mais do que as mulheres quando o assunto é saúde, porque ele não se cuida. Mas, digamos, seu João, usar como personagem, ele tem uma esposa que não... Pega ele pelo braço, leva ele para o médico. É importante esse apoio da esposa também? Importantíssimo. Eu vou citar uma situação curiosa. No meu consultório particular, eu tenho uma câmera dentro da sala de espera. Eu fico controlando, eu detesto gente espera na sala de espera. Eu fico controlando 100 pessoas. Eu tenho pacientes lá comigo, já estão comigo há 10, 15 anos fazendo avaliação. Quando eu olho para a sala de espera, eu percebo que ele que sempre ia sozinho, que ele aparece na sala de espera com a esposa, ele digo, alguma coisa deu alterada, é batata. Quando eles entram na sala com a esposa, é porque alguma coisa eu estou morrendo de medo, aí leva a mulher para a mulher fazer a avaliação. Essa semana eu dei uma palestra numa grande empresa de moda feminina, e aí o empresário, que é o meu amigo, disse assim, só vai ter mais mulheres. Eu digo, ótimo. Mas né, Francisco, falar sobre câncer de próstata, elas que conduzem os homens a médico. A mulher hoje tem um papel importantíssimo nisso, na prevenção de saúde do próprio marido. Porque ela quem se preocupa, ela quem marca, ela quem leva ele lá. Aí eu digo sempre assim, no dia que sua mulher não estiver mais preocupada com o de mulher, que ela não quer mais você. Mas a mulher é fundamental. Então elas são hoje, eu diria, o vetor para levar o homem a fazer a avaliação. Porque elas se cuidam muito, né? Se cuidam mais. É tão interessante que a mulher tem jornada, né, tripla, né? Porque ela é dona de casa, ou às vezes tem o emprego dela, e ainda tem que cuidar do marido, cuidar da casa. Fundamental a mulher nesse ponto, e elas estão de nota 10, que elas sempre pegam os homens pelos braços e vão fazer a avaliação. Então toda a mídia, por exemplo, feita lá na minha clínica, é direcionada para a mulher, porque eu sei que é a mulher que vai levar. Como você só olhou, ele comenta, mas ele não deixa passar. Ele não marca, ele deixa passar. Ano que vem eu estou a fazer só o PCA, a mulher não é fundamental. Agora, quando me fez essa curiosidade agora, nem estava programada essa pergunta. Quando o câncer ele começa a desenvolver, existe algum, não sei, estudo ou se realmente acontece? Isso interfere na ereção do homem? Esse efeito o próprio câncer não. Nem o câncer de próstata, nem a hiperplasia. A hiperplasia benigna, pelas comorbidades, né, da dificuldade de conexão, dificulta a ereção, mas não por causa da doença em si. Mas é porque a própria comorbidade da doença leva tanto desconforto que ele não sente a vontade de ter ereção. Mas em relação ao diagnóstico, o câncer de próstata. Agora, os tratamentos podem sim levar a uma disfunção de ereção. Entendi. Os alimentos também têm alguma contribuição no que tange a prevenção do câncer de próstata? Eu já vi alguma coisa a respeito do tomate, que o tomate tem alguma contribuição para essa prevenção? Tá. Em relação à alimentação, sim. O tomate foi, na verdade, uma tentativa, uma descoberta que foi 10 anos atrás, o carbolicopeno, que é aquela substância perdida do tomate, que tem também na melancia, mas tecnicamente, em termos de pesquisa, isso realmente não foi comprovado, porque o carbolicopeno não tem nenhum fator de prevenção. Mas
a alimentação ela é fundamental na prevenção do câncer de próstata. Porque quando a gente fala de fazer exame de toque dando BioPI e PSA, é um screening. A prevenção é para você evitar as comorbidades. Por exemplo, o que é que você pode evitar? Primeiro, as comidas com muito açúcar e muito carboidrato, as gorduras de origem animal, que são fatores que podem propiciar o câncer de próstata ou outros tipos de câncer. Então, alimentação, atividade física para tirar a vida sedentária e fazer também o screening todo ano, isso sem fator de prevenção. Mas a alimentação é fundamental na prevenção do câncer de próstata. Comentei com alguns amigos que iam fazer essa entrevista contigo para falar sobre o câncer de próstata e me pediram assim, como você já vai estar como neurologista, pergunte o seguinte, pergunte um pouco sobre a ejaculação precoce, porque é algo que está muito incidente não só nos homens mais velhos, mas também em alguns casos nos rapazes mais jovens. Qual é a origem? Por que se dá essa ejaculação precoce? A origem primária da ejaculação precoce, para os ouvintes, né, para os telespectadores que não sabem o que é como se houvesse uma ejaculação, um orgasmo, um gozo, até antes da penetração. Isso está muito ligado à ansiedade, é aquela expectativa do sexo frágil que somos nós homens. O homem que não vai para a atividade sexual, ele está sempre preocupado com a performance, então essa ansiedade toma conta, até com parceiras mais novas, então ele tem uma tendência a ejacular mais rápido. Essa é a origem primária. Mas algumas alterações hormonais podem provocar ejaculação precoce. E tem uma incidência enorme, é muito grande a incidência de disfunção de ereção e ejaculação precoce. Mas é tratável também, mas está muito ligado à ansiedade. Eu estava lendo também uma matéria, já deve ter mais ou menos uns 2 meses, sobre o crescimento do número de jovens usando estimulantes sexuais. Não vou citar a marca, estimulantes sexuais. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre os impactos na saúde do homem, desse jovem homem, que está antecipando o uso desses medicamentos, que uma vez ele tem a saúde sexual em dia, não há necessidade de usar esse tipo de estímulo, estimulante, mas para querer provar ser o super-homem, o supra-sumo do sexo, ele acaba fazendo uso desses medicamentos. Alguns pacientes, inclusive jovens, até não pacientes, eles já iniciam a vida sexual já usando alguns estimulantes. Ele não sabe, na verdade, de que maneira ele se comportaria se não tivesse a medicação, a droga. Mas como todo medicamento, isso é uma droga, e como droga só deve ser usada para quem tem alguma discussão. O que acontece com essas pessoas que utilizam? Primeiro, que vai chegar um dado tempo que a droga não irá mais funcionar, isso é uma estafilaxia, a droga começa a perder um pouco a sua funcionalidade, a sua efetividade. E outra coisa, a disfunção erétil hoje, com preocupação nossa, é muito mais de fator causal. Por quê? Geralmente se relaciona à parte psicogênica, mas a parte orgânica hoje, qual é a preocupação? É um paciente que tem algum distúrbio cardiovascular, a artéria peniana são artérias periferias, são bem pequenininhas, então elas sofrem interferência hemodinâmica do coração. Então, alguns pacientes começam a apresentar essa disfunção e vão tomar algum estimulante por conta própria. O que é que está acontecendo? Eles mascaram o fator causal, ou seja, qual é a origem da disfunção da ereção? Então, tem várias causas, pode ser cardiovascular, pode ser hormonal, pode ser psicogênico. Na verdade, em todos os casos, vai levar a um processo psicogênico, porque o paciente perde a confiança na sua ereção. Mas é temerário esse uso indiscriminado dessa droga, porque, como te falei, mascara, se for um cardiovascular que esteja provocando isso, ele é paciente suscetível a um infarto, a um AVC e não sabe. Ele vai mascarando, um belo dia, isso vem à tona. O organismo da gente, ele dá sinais. Ele vai emitindo sinais que a gente tem que interpretar. Saber interpretar isso, como você não sabe, isso é uma avaliação médica para saber o que está acontecendo. Então, a partir daí, com a avaliação médica, se for o caso, até prescrito isso mesmo, para quem tem processo psicogênico, mas sobre avaliação, sobre cuidado médico, sobre, na verdade, os clínicos que está observando o que está acontecendo. O acompanhamento é importante em todos os casos. Falando sobre o acompanhamento, quem aqui de Candeias quiser ter esse prazer, essa oportunidade de ter 2 dedos de prosa e ser atendido por Dr. Francisco, eu só atende aqui quais dias? Eu fico todas as sextas-feiras pela manhã. Todas as sextas-feiras, já há muito tempo que eu estou aqui em Candeias, sexta-feira pela manhã, marcar isso na regulação, porque eu estou aqui à disposição da população, eu não estou aqui para exatamente para ajudar, não estou aqui para complicar, nem para dificultar, minha ideia é facilitar o acesso das pessoas. Infelizmente são muitas pessoas, a gente não tem uma estrutura que tem para atender todo mundo, mas tem se tentado mudar com qualidade. Eu vejo que as instalações novas dessa nova gestão têm tentado mudar isso, até porque
O prefeito ele é médico, ele sabe exatamente onde é que está, onde o calo aperta. Então há uma tentativa de mudar, a gente sabe que são muitos anos de abandono, então isso demora um pouquinho de tempo para que as coisas comecem a funcionar. Eu estou à disposição das pessoas que me procurarem, como sempre tive, já sou muito conhecido aqui em Candeias, pelo bom atendimento, graças a Deus, mas não só técnico, mas pelo atendimento de você atender essas pessoas, confortá-las, porque o que eu percebo que falta também, além da parte técnica, é o acolhimento dessas pessoas que precisam de saúde. Muitas vezes uma boa conversa, um bom dia, um abraço, resolve metade dos problemas. Verdade. E tratando-se de acolhimento, quero te agradecer, viu, doutor, pela entrevista, obrigado a você, pelo seu acolhimento aqui. Você. E obrigado também a você que esteve conectado aqui na página da Prefeitura de Candeias. É a Prefeitura levando para você informação de um jeito que todo mundo consegue entender. Aqui o meu forte abraço e que a paz seja sempre a sua melhor companhia. Tchau, tchau.